Como é que funciona essa tal progressão continuada, que ainda é uma norma polêmica da Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Veja só, a LDB, no seu artigo 24, ela orienta como deve ser o processo de avaliação, certo? Ela diz que o processo de avaliação deve ser qualitativo, né, prevalecendo os aspectos de observação, de intervenção do professor. Diz que o aluno, né, deverá acontecer uma evolução desse aluno no que diz respeito à retenção, né, o cuidado com a retenção, porque hoje o aluno forma uma hipótese de aprendizagem, como os ritmos de aprendizagem são diferentes de aluno para aluno, quem foi que disse que esse aluno está retido naquela série porque ele não teve condições? Ou foi a sua aprendizagem, o seu ritmo de aprendizagem? Então, essa é uma questão polêmica porque é subjetiva. Né? E precisa ter muito cuidado porque não é reter simplesmente o aluno porque ele não aprendeu o quê? Ou deixou de ser trabalhado o quê? Né? Ou evoluir com esse aluno e com a responsabilidade que esse aluno vai adquirir nos próximos anos, todas as competências necessárias para que esse aluno tenha condições, né, de atender o que está estabelecido para aquele, por exemplo, para o ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Então, são questões polêmicas, né, que precisam de muita discussão na escola e de definição e de responsabilidade da escola e do professor na sua prática avaliativa. A progressão é uma possibilidade que existe, uma alternativa de atendimento aos alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Ou seja, durante um processo avaliativo, digamos que ele seja anual, o aluno apresenta dificuldades de aprendizagem, esse aluno ele pode estar sendo trabalhado com um tempo maior para que essas aprendizagens elas aconteçam. Então não é aprovar somente por aprovar. Não, aprovar só por aprovar é o termo, o adágio popular que nós usamos, que é o empurrar com a barriga. E processo ensino-aprendizagem não se empurra com a barriga. Né? O processo ensino-aprendizagem é um processo de tomada de decisão, de intervenção do professor na prática pedagógica. Então, é muita responsabilidade, né, da escola, do sistema e de como essa escola discute a avaliação. Francamente, ao meu ver, a avaliação ela está regredindo. A gente quer dados e a gente não está se preocupando com a aprendizagem. Então, eu sou totalmente contra dados. Às vezes, um 10 ele pode não representar nada para um aluno, né? E um 6 para outro. Então, hoje em dia, eu acho que isso é muito solto. Então, eu acho que isso é um regresso. Eu acho que quando você permite que o aluno seja avaliado e progredido continuamente, sem avaliar o que ele sabe, eu acho que isso é uma faca de dois gumes, isso é uma ponte muito perigosa. E espero que isso consiga realmente ser derrubado, essa progressão continuada, porque isso para o futuro, eu vejo isso como um fator muito preocupante. Eu, como educadora, me entristeço e me sinto impotente de ter 17 anos de profissão e olhar e ver que os nossos alunos estão parando. As escolas particulares têm mais liberdade de colocarem seus métodos de avaliação? Como é que é isso, professora? Veja só, as escolas, a escola particular e a escola pública, elas estão submetidas a uma lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases, onde orienta como a avaliação, o processo de avaliação deve ser. As escolas, elas conversam, a escola pública, ela define isso através da discussão do projeto político-pedagógico na escola, onde ela vai focar justamente como a avaliação deve acontecer na escola e quais são os parâmetros utilizados. A escola privada, ela vai fazer essa discussão também, mas a escola privada ela tem um caminhar e uma organização diferente da educação pública, da escola pública, e que aí talvez, né, se diferencie no que diz respeito à autonomia e à decisão daquela escola em relação ao sistema de avaliação. Quando o professor avalia o aluno, ele vai fazer a observação dessa avaliação inicial pelo qualitativo, que é se ele cumpriu as tarefas, se ele conseguiu se organizar para estudar, se ele na sala participa, se ele é cuidadoso com os seus materiais no sentido de levar para a sala de aula todos os dias os seus materiais escolares, né? Então, esse é todo um trabalho qualitativo que vai culminar realmente num quantitativo, né? Porque o aluno ele vai observando no seu procedimento acadêmico
se ele consegue realizar as atividades cotidianas para que gere, assim, lá na frente, um resultado satisfatório. Os pais, pelo menos a grande maioria, ainda avalia o desempenho de seus filhos pelas notas, né? Como é que eles reagem, professora, quando a escola, do dia para a noite, ou da noite para o dia, consegue mudar o seu processo de avaliação? Há muita resistência em relação a isso, a essas mudanças na avaliação? Já existiu muito mais, né? Isso é uma mudança de paradigma. E toda mudança de paradigma, ela decorre de uma discussão que vem se prolongando ao longo das décadas. E, em um determinado momento, ela acontece a partir da promulgação, vamos dizer, da nossa LDB. Mas só que isso, por si só, não é o suficiente. É necessário que a escola, os pais, a comunidade, a sociedade, de uma forma geral, esteja envolvida nesse processo de mudança. Porque não é mudar um conceito, não é mudar uma nota, é mudar uma postura. E a mudança de postura decorre da escola e desse diálogo com a comunidade, com a sociedade, com os pais. Né? Porque antes o pai tinha a aprovação do aluno, a meta, né? O resultado era a nota. Hoje a nota, ela ainda existe por questões do sistema, onde você tem que ter um resultado aferido, mas existe um processo de diagnóstico, de intervenção, onde leva em consideração o processo de evolução desse aluno na sua aprendizagem. Quando a escola percebe, ou até a família, que essa criança precisa, né, ficar retida, ou adolescente, né, a gente convoca também a família, até porque é um procedimento contínuo, né, de comunicação, de trabalho, né, assim, justificando, apontando à família as necessidades. Aí a família também compreende, né, que esse procedimento não deveria acontecer naquele momento, né. Outras crianças, para seguir, né, na progressão, realmente, elas são levadas a continuar, né, com seus estudos, mas também a família assina um termo de compromisso, né? Porque aí, assim, a gente sabe que tem algumas lacunas e essas lacunas não poderão continuar, porque, do contrário, a vida acadêmica dessa criança ou do adolescente ficarão prejudicados. Então, a gente também convida a família para assumir conosco esse trabalho, né? Vamos para mais um intervalo, mas daqui a pouco vamos saber o que ainda precisa avançar nos atuais sistemas de avaliação. Não saia daí, o Escola Viva volta num instante.